They are broadcasting from the other side. Olá, eu sou a Cláudia. Eu sou o Vinícius. E essa é a primeira edição do Frequência Zite Podcast. E nós temos hoje um convidado super especial para iniciar essa nova fase, tanto do Frequência Kirlian quanto do Zite. É o Bruxo Sami. Olá, galera, tudo bem? Prazer, eu sou o Bruxo Sami, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. É uma honra estar aqui com vocês, né? Estou bem ansioso. Nós também. Bastante. Mas bora lá, vamos ver o que dá. Perfeito. Sami, você comentou que desde criança você já teve ali os seus primeiros contatos com o sobrenatural, com o oculto, com o outro lado. Como que isso se deu? Olha, quando eu era criança, eu só conhecia uma única forma de espiritualidade, né? Que era pela questão da religião da minha família, que era todo mundo da congregação cristã no Brasil, né? Tinha só alguns desviados, que era minha mãe, um tio, outro, que era desviado da igreja, mas fora isso a gente tentava seguir sempre na doutrina da congregação cristã no Brasil, né? Então era a única forma de espiritualidade que eu conhecia ali, trabalhava e etc. E a casa onde a gente morava era uma casa que eu posso dizer que não era uma casa comum, né? Era uma casa que acontecia muitas coisas, muitos relatos paranormais. E minha família levava isso naturalmente, como se fosse uma coisa comum, né? E eu nunca aceitei esse fato, né? Tipo, poxa, acontece tantas coisas nessa casa e ninguém comenta sobre nada, ninguém vai falar sobre os barulhos que estavam acontecendo aqui à noite, sobre bolinhas de gude que cai na escada, gente andando pela casa inteira, porque era dessa forma, né? Eu era pequeno, tinha um quarto do lado da cozinha da casa da minha avó, e a casa tinha 2 andares. E à noite, dava um certo horário, a gente começava a escutar barulhos, como se tivessem realmente pessoas andando pela casa. Só que se você saía pra fora do quarto, tava cada um dentro dos seus quartos. Não tinha ninguém na cozinha, na sala, nos corredores. E a gente escutava muitas coisas. E no dia seguinte estava tudo normal. Então, assim, eu comecei os meus contatos paranormais ali, porque aquilo, ao mesmo tempo que me assustava, também me fascinava, porque eu ficava me perguntando, cara, como que tá acontecendo isso? Como que tá fazendo esses barulhos e eu não consigo ver? Será que realmente tem alguém ali? Será que tá acontecendo alguma coisa que eu não tô conseguindo compreender? Será que existe mesmo essa questão de fantasmas, espíritos? E isso eu pequeno, né? E como eu falei, a única forma de espiritualidade que eu conhecia era a questão do cristianismo, né? Então, eu tinha a minha devoção a Cristo e tudo mais, e nesses momentos de medo, o que eu tinha costume de fazer, né? Eu colocava meu joelho no chão e ia pedir ali para Jesus me guardar, me proteger, né? Se há alguma coisa querendo me pegar, me causar algum tipo de mal, para ele estar me protegendo. Então, Jesus Cristo foi minha primeira forma de espiritualidade que eu comecei a trabalhar. E depois, com o tempo, fui crescendo, fui me desviando ali da igreja, fui partindo um pouco mais pro espiritismo, que como minha mãe já era do espiritismo, então eu comecei a trabalhar junto com ela no espiritismo, aí eu comecei a me relacionar com uma garota, e nessa foi só ladeira abaixo, porque aí eu comecei a embarcar de vez nesse meio do ocultismo, no meio da bruxaria, já recebi convites para ir em Umbanda, Candomblé, Quimbanda, só que eu sempre fui uma pessoa que eu não gosto de seguir regras. E querendo ou não, isso são religiões. E religiões têm as suas regras. Tem seus dogmas, tem as suas correntes que te prendem ali, que você tem que ficar focado somente naquilo. É verdade. Eu mesma, né, saí do candomblé por conta disso. Apesar de eu amar, né, a vertente, as entidades, os orixás, hoje eu cultuo da minha forma, mas é muito difícil você estar preso debaixo de uma religião. Sim, presa a dogma, né? Disciplinas e, enfim, obrigações. E você tem que seguir tudo à risca, né? Você não pode pular uma coisa fora, você não pode trabalhar com uma energia diferente, que é de fora do que você já tem o costume de trabalhar. Então eu nunca fui apegado à religião. Então hoje eu carrego um título de bruxo. Por que bruxo? Porque ser bruxo é você ser livre. Você trabalha com o que você quiser, com qualquer tipo de energia, você manipula tudo ao seu redor, né? Tudo é energia. Então eu não tenho esse fechamento com nenhuma religião, não sigo nenhum tipo de dogmas, não tenho correntes. Então, um dia se eu quero trabalhar com Jesus Cristo, eu vou trabalhar com Jesus Cristo, porque é a forma de espiritualidade que se apresentou pra mim quando eu era criança, né? Tem até aquele preconceito que o pessoal fala, você é bruxo, mas tá lá entrando numa igreja, fala de Jesus Cristo. Gente, o problema é a ignorância humana.
Jesus Cristo não fez nada pra ninguém, né? Jesus Cristo era um cara que tinha cabelo grande, bebia vinho, andava com as garotas do job. Então era o Sim, cara mais sim. paz e amor que tinha, gente. Sim. E aí as pessoas tentam, como eu posso dizer, distorcer as coisas, né? Como eu falei, Jesus Cristo foi a minha primeira forma de espiritualidade. Eu sou muito grato a ele. Todas as vezes que eu dobrava meu joelho no chão e pedia pra ele alguma coisa, ele me ouvia. Ele me atendia. E hoje eu trabalho com diversas formas de espiritualidade e não é por isso que eu vou deixar e vou menosprezar quem sempre me ajudou. Com né? certeza. Então eu carrego esse título de bruxo porque eu trabalho com diversas energias. Eu trabalho ali desde o panteão egípcio, trabalho com o panteão nórdico, né? Tem alguns deuses específicos que eu tenho umas conexões. Trabalho ali também com a questão da necromancia, que é a arte de trabalhar com os mortos, trabalhar com o outro lado. E sigo minha vida dessa forma. E hoje eu tento trazer um pouco mais essa questão do paranormal para as pessoas, tá? Ao mesmo tempo que eu sou bruxo, que eu trabalho com a magia, trabalho com a espiritualidade, eu também sou muito cético. Eu preciso ver, preciso sentir para crer. Eu não sou uma pessoa que sai acreditando em tudo que vê por aí, porque tem uma boa diferença entre magia da arte popular, que é transmitida em mídia, transmitida em filmes, Hollywood, etc., e a magia que é realidade. Sim. Né? As pessoas, elas confundem muito. Primeiramente que as pessoas acham que magia é milagre. Só que a magia não é milagre. A magia, ela abre portas, abre caminhos pra gente. Mas quem tem que dar o passo somos nós, né? Então eu tento trazer essa realidade para as pessoas. E principalmente agora que eu tô embarcando de vez nesse lado com os contatos paranormais. Eu quero mostrar um pouco o outro lado para as pessoas, mas mostrar uma realidade, o que realmente é real. Nada forçado, nada encenado. Eu quero mostrar o que é real. E até então a gente foi lá para Paranapiacaba para gravar os conteúdos, porque eu sabia que ali a gente ia conseguir muita coisa. E a gente conseguiu. Paranapiacaba é um lugar, assim, de energia e de presença que não sei nem descrever, gente. É surreal. É mesmo, a gente se sentia diferente lá em Paranapiacaba, né? Quando a gente prisou na cidade a primeira vez, né, amor? A gente, né, teve um choque muito grande de energia ali. É muito bom, mas é muito, pra quem não tá acostumado, acho que é muito estranho. Estranho. Principalmente à noite. Mas por que é estranho, né? Tem uma resposta para isso. Por Paranapiacaba ser um lugar que tem um contato muito forte com o outro lado, muitas pessoas usam aquele lugar como depósito de energia. Tá? Então muita gente vai lá, não pede licença, sai fazendo trabalho, faz isso, faz aquilo. Até então, que foi uma crítica que a gente estava fazendo no conteúdo que eu gravei, dando uma alfinetada nessas pessoas. Trabalhos ali no cemitério, você diz? Exatamente, trabalhos nos cemitérios, dispensa de energias. Então, assim, acaba deixando o lugar um pouco pesado. Porque ele já tem uns espíritos, né? Sim. Daqueles que morreram ali, sofreram ali, trabalharam até a morte ali, já tem muitos mais vivos do que... mais mortos do que vivos, né? Não sabia que o pessoal estava indo pra lá. Só que aí as pessoas vão lá sem respeito nenhum, acham que pode entrar, pode fazer o que quiser, pode depositar qualquer tipo de energia, só que não é assim. Paranapiacaba também tem um certo donos. Lá tem uns seres que protegem aquela vila, que caminham por lá. Guardiões? Guardiões, né? É mesmo? E até mesmo tem uma história legal que até a gente gravou no conteúdo, né? Que falam que tem um capataz, né? Um líder ali que controla todos os espíritos. Isso é normal. Mas ele torna esses espíritos escravos? Não vejo como escravos, mas ele traz, tipo, uma certa proteção ali pra eles. É que nem, por exemplo, se a gente vai entrar dentro de um cemitério, todo cemitério tem o seu guardião que protege aquelas almas que não deixa sair nada dali. Paranapiacaba, a gente pode estar igualando a isso, né? Por ser uma vila que tem muitos relatos, muitos fenômenos paranormais, muitas energias, então a gente considera que lá tem um guardião também, que as pessoas falam que é o capataz, outros falam que é o engenheiro, né, o antigo engenheiro lá da vila, só que eu não acredito que seja esse engenheiro, eu acredito que sim, tem um ser maior ali, um guia que guarda essas almas, né, guardam os espíritos daquela vila, né, assim como temos dentro de um cemitério, dentro de alguns outros lugares, então sempre precisa ter esse guardião, tá, para falar por todos. E nesses conteúdos que a gente foi gravar, a gente via que muitos espíritos queriam se comunicar com a gente. Tava nítido ali, porque assim, o aparelho Spirit Box, você percebe quando tá recebendo algum tipo de interferência de rádio, de algum outro tipo de aparelho de comunicação, e quando realmente você está conectando com o outro lado. Você começa a ouvir, principalmente no momento que você vai editar o vídeo.
Quando a gente tava gravando, a gente deixou passar muita coisa, porque a gente tava tão ansioso, tão eufórico ali na hora da gravação, mas na hora que a gente senta pra editar, coloca o fone de ouvido e vai escutar, cara, a gente começa a ligar cada pecinha do quebra-cabeça. Tinha uma moça que chamava Cristina, e ela ficava o tempo inteiro pedindo ajuda pra minha amiga que eu estava entrevistando, a Ana. Né? Ela ficava o tempo todo chamando Ana, me ajuda, me ajuda. Até o momento que a gente começou a conversar com ela, e o que a gente entendeu é que ela tinha morrido quando o neném dela tinha 3 meses, e ela sentia muita falta desse neném. E ela deixa muito nítido isso, que ela sente falta do neném e que ela quer ajuda para encontrar o neném dela. Então ela fica o tempo todo pedindo ajuda. Aí tem um outro, que é um rapaz que a Ana estava dizendo, e o marido dela, que poderia ser o capataz. Eu não sei se realmente foi, porque a gente vai investigar isso melhor, né? Mas parecia um rapaz que estava meio que impedindo eles de conversar com a gente. Até então que tem um momento que ele acaba ficando bravo. Que a gente tava com Spirit Box, mas também a gente tava com o aparelhinho K2, que é o aparelhinho de luzinhas, né? Então a gente pede, você pode tocar na luz? Aí ele fala, não dá. Aí ele solta bem alto, bem nítido. Mas, nítido, Sammy, nítido. você acha que esse espírito, esse guardião, o capataz, como chamam, ele pode estar aprisionando aqueles espíritos, impedindo muitas vezes eles de seguirem em frente? Não, Ele- acredito que não? não. Não, acho que assim, se eles quiserem ir pra luz, né, ou ir pra qualquer lugar, eles vão arrumar um meio pra isso. Até mesmo que a minha colega, Ana, ela abriu um círculo mágico ali no quintal da casa dela lá, deixando um espaço aberto para quem quiser ir pra luz e para aquele lugar, então eles se sentem à vontade. Até então que a gente perguntou nessa comunicação. Vocês gostam de estar aqui? Eles falaram sim. Várias vozes respondeu sim, a gente gosta. Vocês estão bem aqui em Paranapiacaba? Estamos, sim. Então, assim, eles deixaram claro pra gente. Quem somos nós pra chegar e mandar eles pra luz? Já teve gente que fez isso, só que acabou se dando mal. Né? O carro quase capotou, o pessoal saiu de lá passando mal, quase indo para o hospital. Foi uma coisa feia que aconteceu ali. Caramba, que coisa. Por que? Ele só mandou o pessoal ir pra luz. Você pensa assim, eles estão ali há tanto tempo, quem somos nós para chegar e falar, vai embora, sai, vai embora, vai pra luz. É o que a gente pensa que a nossa mente não é racional, não, se né? eles estão ali, se eles querem ficar ali, nós não somos ninguém para mandar eles embora. Até porque acho que eles acabam também adquirindo a função, talvez até de protetores da cidade. Tem alguns que estão apegados a alguma coisa, algo ainda mantém eles presos aqui, eles precisam, sei lá, quebrar esse laço, esse vínculo, né? Então é normal, tem muitas questões que prendem eles aqui. Mas se eles querem ir embora, eles têm um jeito de ir embora. Eita. E você disse que trabalha dessa forma mais libertária, vamos dizer. Você não é preso a uma única corrente da bruxaria, né? Não. E nem da questão da religiosidade. O que você pensa como você veio de uma família de berço cristão, o que você pensa do cristianismo hoje? Olha, depois de ter matado muita gente, hoje tá um pouquinho mais light, né? Porque antigamente você não podia fazer nada. Você não podia ser um cientista, você não podia fazer um chá porque você estava com dor de estômago. Se você fizesse a Inquisição entrava na sua casa, encontrasse uma erva de boldo em cima da sua mesa que você estava usando para tomar, para fazer um chá para tirar a sua dor de estômago, cara, era fogueira na certa. Né? Não tinha nem como debater sobre aquilo. Com sorte a fogueira, porque tem muitas outras coisas, exatamente, piores, muito piores, né? Mas assim, tudo evolui, né? A gente evolui, a gente tá numa constante evolução. E a igreja também evoluiu, por mais que ainda é muito fechada, muito rígida, tentam sempre prender o pessoal numa caixinha que a religião é assim, né? Prendem as pessoas numa caixinha. Enquanto você tem o mar inteiro aberto para você desbravar, você prefere se fechar em um único aquário. E religião é isso. Então, assim, eu vejo hoje, né, o cristianismo um pouco mais light, mas tem muita coisa para melhorar. Muita coisa para melhorar. Principalmente essa questão que eu não gosto, gente, que eu acho totalmente errado. Se Deus te deu o livre-arbítrio, por que eu vou chegar em você e te enfiar minha religião goela abaixo? Cadê a questão do livre-arbítrio? Dentro da bruxaria, a gente tem outra forma. Eu não vou chegar em você e falar, você já ouviu a palavra de Satanás hoje? Não, gente. Se você se interessar pelo assunto, você quiser alguma dica, alguma coisa do tipo, eu vou chegar e vou te passar. Mas em nenhum momento eu vou sair batendo nas portas, querendo colocar a minha religião goela abaixo.
Sim. impor a minha religião em você. Isso é errado. Isso é você não respeitar o livre-arbítrio dos outros, que é o que o cristianismo prega. Sim, Certo? de fato. Então eu vejo como assim, evoluiu, mas tem muita coisa para evoluir ainda. Falta Sim. muita coisa para o cristianismo melhorar, né? Nada contra, gente. Como eu falei, eu sou de uma família que é cristã, eu acredito em Jesus Cristo, tenho ele como uma forma de espiritualidade muito forte. Só não trabalho com a religião do cristianismo e também tenho as minhas críticas, né? Porque não foram santos em nenhum momento, Não. né? Sami, você acredita na Bíblia? Não acredito na Bíblia. Porque a Bíblia foi escrita por um homem. São fábulas, né? Não, exatamente. E assim, Manipulações, fábulas, enfim. cada um colocou ali o que quis colocar, o que achava que era certo, o que era errado, e fez ali o seu livrinho, né, o seu manual de como viver uma vida santa. No né? contexto da seu época, né? compilado de... Porque a Bíblia é isso, é um compilado de diversos escribas da época, né? Tudo que o pessoal juntou ali... E um livro segue, de né? regras da nossa religião. Exatamente. E que mais tarde o cristianismo ele manipula de regras de como vamos manipular esse povo todo. Exatamente, gente. Então eu não acredito na Bíblia, porque... Primeiro que o pessoal leva tudo ao contrário, né, do que fala ali na Bíblia, né? É totalmente diferente. Sim. O pessoal leva... Ninguém segue a regra, tipo, né? Se for seguir realmente a regra aí, muito pastor tá lascado, Sim. né? Se for colocar realmente assim, a risca ali, Nossa. cara, pô, Não passa um. não passa. Principalmente cobiçar a mulher do próximo. Se fosse só isso. Tem muitas outras coisas, Mas né? Que... eu acho, Sami, sinceramente, eu acho que esses grandes bispos, pastores que estão à frente dessas grandes instituições religiosas, dessas grandes igrejas, protestantes principalmente, eles não acreditam. Porque se eles acreditassem, eles não subiriam num altar para fazer o que eles fazem. É que hoje em Para dia... dar show, manipular milagres, para pedir quantias hediondas de dinheiro, para eles viverem uma vida de luxo enquanto os outros estão padecendo. Se você acredita naquilo que você está pregando, como que você pode fazer uma coisa dessa? Porque se eles acreditassem, eles no mínimo teriam medo de alguma punição divina sobre aqueles atos que eles estão fazendo. Não tem como, não tem nexo aquilo. Sem condições. É que hoje em dia é mercado, né? Que nem dentro da magia também, gente. O que mais tem, o que mais arrumo de briga por aí, né? São pessoas charlatanas que vão, se aproveitam da fragilidade das pessoas que chegam até elas, né? Precisando de alguma ajuda espiritual, de algum direcionamento. Porque assim, eu realizo trabalhos espirituais, limpeza, proteção, abertura de caminho, tudo que você imaginar eu faço. Então, assim, muitas pessoas vêm até mim precisando dos meus trabalhos. Nossa, Sami, minha vida tá parada, minha vida não tá fluindo. Tem alguma coisa que tá travando meu caminho. Bora, vamos olhar ali sua situação, vamos ver o que tá acontecendo, vamos fazer uma limpeza, vamos descarregar todas essas energias, colocar uma proteção na sua cabeça e aí reabrir toda a sua vida novamente para tudo seguir como tem que seguir. Só que tem gente que não é assim. Muitos pais, mães, bruxos... sacerdote, sacerdotisa, tá? Tem em todo lugar esse povo que essas pessoas chegam com esses problemas e aí eles vendem a magia como se fosse um milagre. Não, minha filha, não, meu filho, a gente vai fazer um trabalho. Semana que vem sua vida já vai estar melhor, a sua prosperidade vai estar fluindo assim de uma certa forma, a sua saúde vai estar ótima. E, gente, não existe isso. Eu acho que você tem que ir além, lógico, né? De ter essa ajuda, você tem que se fazer merecedor. Você Exatamente. tem que também correr atrás. Não é só esperar cair do céu, né? Exatamente. Porque a gente não tá... A gente tá no mundo material, né? Tem a influência do espiritual, sim, mas... Sim. Não, você pode, né, fazer para ajudar a energia, porque acho que tudo é energia, né? Mas você não pode cruzar o braço e falar, beleza, tá feito. Exatamente. A magia, ela abre os caminhos, mas quem tem que dar o passo somos nós. E aí é nessa que muita gente se ferra. Eu tenho um cliente meu que ele é cadeirante. Ele pagou um trabalho para voltar a andar. Ele entrou numa dívida, assim, que ele fez um empréstimo, foi assim, mais de 40 mil reais. Absurdo! Foi assim, na lata, assim. Que Ele triste. me mostrou. Não é mentira, ele me mostrou. A pessoa prometeu, você vai voltar a andar. Que absurdo. Eu falei, é Jesus Cristo ali, ó. Desceu, ó, levante e ande. Não, gente. Gente, magia não é assim, cara. Quem vende milagre dessa forma, vocês têm que desconfiar. Não é dessa forma. É principalmente...
Tipo, o pessoal que chega, mas você vai trazer a pessoa amada em 7 dias? Eu falo para meu amigo, bom, se você tá querendo isso, procura outra pessoa, porque eu não vou trazer sua pessoa amada em 7 dias. A gente vai trabalhar em cima dessa questão, a gente vai ver se a gente tem as vias de manifestação, a gente vai ver se vocês têm caminhos, a gente vai fazer toda a parte espiritual, tá? Depois que a gente fizer toda a parte espiritual, aí a gente vai começar a conversar, vai rever algumas atitudes suas, né? Porque assim, se teve um término, às vezes não, tem alguma coisa por trás desse término. Às vezes você aprontou, às vezes a pessoa estava insatisfeita com algum jeito seu, sabe? A gente vai procurar entender e procurar melhorar isso para sim a gente estar alcançando o nosso objetivo de juntar você ali novamente com a pessoa. Tem a parte mágica influenciando, mas também tem as nossas atitudes que a gente precisa rever. Não é de simplesmente fazer um trabalho mágico e continuar com a mesma cabeça de antigamente. A gente tem que achar o que a gente errou, procurar crescer, procurar evoluir, para aí sim a gente tá alcançando o nosso objetivo. Sim. Sami, e sobre magia negra? Você fazer o mal usando a magia, o que você acha disso? Na verdade, o que eu penso é que, assim, isso de magia negra não existe. A magia, ela é neutra. Ela é pura, a magia é magia, tá? Não é negra nem branca. É a mesma coisa que eu te dou uma faca. Eu e você brigou aqui, tem uma faca nessa mesa e tem 2 pães e uma manteiga. Você tá com muita raiva de mim. Você escolhe. Você pega essa faca, ou você enfia ela em mim, ou você parte o pão, passa uma manteiga, a gente faz as pazes, siga firme e forte, tranquilo. Quem escolhe isso é quem? Você. Então é isso. A magia, ela é neutra. Ela não tem cor. Você que escolhe se você quer usar ela pro bem quanto pro mal. Mas tem muitos trabalhos que envolvem, sim, essa questão de destruição, fechar caminhos, tá? Mas eu não saio distribuindo maldade com gratuidade. Se eu vou fazer um mal para uma pessoa, se um cliente me chamou para fazer um trabalho específico de destruição, antes de eu fazer isso, eu vou analisar. Eu preciso ver o que está acontecendo. Se essa pessoa não está sendo simplesmente uma filha da puta, querendo destruir a outra do nada, assim e tal. Primeiro eu analiso toda a situação. Se eu vejo que realmente tem um motivo para rolar aquela destruição, bora lá. Vamos seguir em frente, vamos fazer o trabalho. Agora, se eu vejo que não tem motivo, eu não faço. Que nem tem muita gente que me procura. Esses dias mesmo um rapaz me procurou querendo fazer uma maldade assim, cara, que eu fiquei absurdo. Tem como você fazer a minha mulher largar a filha dela pra doação? Porque a filha dela tá atrapalhando a nossa relação. Que cretino escroto. Eu nem respondi ele. Eu nem respondi, porque se eu fosse responder ele, eu ia perder a linha ali no momento, né? Eu falei, olha, eu prefiro não responder, mas tem gente que tem esse tipo de pensamento. Tem gente que é ruim mesmo, que quer ver a desgraça alheia por pouca coisa, por besteira. Por pouca coisa. E não é dessa forma que a banda toca. Eu não faço. Pra mim, fazer um trabalho de destruição pra alguém tem que ter motivo. Eu acredito que, assim, nas nossas mãos, a gente carrega um escudo e uma espada. O escudo é pra gente se defender de quem vem nos atacar e a espada é pra gente devolver aquilo que a pessoa jogou na gente. Aquela pessoa que nos atacou, eu vou atacar de volta. Vou devolver na mesma moeda. Agora, sair distribuindo maldade por gratuidade, não é comigo. Sami, é dito, né, por praticantes de magia, enfim, que se você faz uma magia de destruição ou pro mal, né, para alguém, que aquilo tem o poder de voltar para você. Alguns dizem 3 vezes mais. O que você acha disso? Você crê que isso seja de fato verdade? Olha, isso vai muito do que você crê, realmente. Se você acredita nisso, vai voltar para você. Você acredita na lei do karma? Não. Não acredito na lei do karma. Eu acredito que, assim, se alguém fez alguma coisa, se alguém me feriu, me atrasou, eu preciso devolver essa energia que foi jogada pra mim. De alguma forma, eu preciso devolver pra pessoa. Porque se eu tava quieto na minha, a pessoa vem me atacar de alguma maneira, eu vou devolver. Eu não vou sair carregando a energia dela e esperando o universo dar a volta lá e devolver pra ela enquanto ela tá bem lá, seguindo a vida dela. Não é assim que funciona comigo. Se fez alguma coisa, vai levar também. Acabou. E eu tô seguindo minha vida firme e forte. Tem a questão de que, às vezes, a pessoa tem proteção. Todos nós temos proteção. E aí, se você tá firmado com suas proteções e a gente faz um trabalho pra você, a sua proteção pode pegar e jogar novamente pra quem mandou. Então aí pode voltar. E se minha proteção não estiver ativada, eu me lasco, porque o que eu fiz pro rapaz voltou pior ainda pra mim. Então é isso. É interessante. E você já trabalhou com Goetia? Olha, na verdade, eu conheço pouca coisa, assim, da Goécia, né? Não trabalho tanto com a Goécia, que é mais uma religião ali um pouquinho mais cerimonial e tal. Não gosto muito disso. Eu sou uma pessoa mais livre. Sim. Então, entidades mais demoníacas ou que
endemonizaram, enfim, o que quer que seja. Você nunca trabalhou com esse tipo de espírito? Sim, eu trabalho, sim, com alguns, tá? Eu trabalho com qualquer um. Se aparecer um cliente pra mim e falar, eu preciso que você faça um trabalho com tal energia, eu vou lá e vou fazer, porque eu posso trabalhar com isso. Eu sou livre, eu não tenho alguma coisa que me prende, que vai me segurar ali e não vai deixar eu trabalhar com aquilo. Então, antes de trabalhar com determinada energia, eu preciso ter o conhecimento, preciso ir lá, estudar, buscar, ver o que eu posso estar fazendo para cultuar aquela entidade, para chamar aquela entidade, tá? Então, é dessa forma que eu trabalho. Entendi. E você fala desse projeto agora que você tá fazendo, né? Que você fez em Paranapiacaba, ali, um tipo de caçada sobrenatural, mas não seria bem exatamente isso, e você vai levar isso para outros lugares. Sim, vou levar para outros lugares. E também eu trago, não é só essa questão paranormal, mas também com um olhar um pouco místico, né? Como eu trabalho com ocultismo, eu dou ali minha opinião, né? Referente a tudo que a gente está passando, que a gente está vendo, presenciando ali no momento dos contatos, né? Então eu sempre dou essa opinião mística, né? No meu ponto de visão, no ponto de visão de um bruxo, né? O que é aquilo, que tipo de manifestação é essa, assim, assado. Então eu sempre dou a minha visão como bruxo em cima do meu trabalho ali com o contato paranormal. Entendi. E você pode relatar agora pra gente o que você viu lá em Paranapiacaba? Inclusive, né? Você nos enviou os arquivos, a gente vai estar colocando alguns deles aqui na edição, enfim. Foi muito legal porque, assim, a gente foi pra Paranapiacaba porque a gente já sabia que lá ia acontecer alguma coisa. Só que a gente foi esperando muito mais, né? Como a gente já tá nesse meio, a gente já quer ver o caos, a destruição, Nossa! baixando o santo ali, andando de cabeça pra baixo e por aí vai. A gente já foi esperando que ia acontecer alguma coisa trash, Sim. né? Só que não foi da forma que a gente esperou, mas aos olhos dos leigos, pessoas que não conhecem, ver as imagens do que rolou ali, ficam em choque. Mas pra gente não deixou a gente tão em choque assim, porque a gente esperava mais. Mas os contatos foram fortes, né? As mensagens que a gente trouxe dali, daquele lugar, principalmente na parte da comunicação com os espíritos, né? Os espíritos tinham uma pessoa em específica que ficava pedindo muita ajuda o tempo todo. Era a gravação inteira, ela se chamava Cristina. Ela aparecia, Ana, chamando a minha colega que a gente estava entrevistando. Ana, o tempo inteiro. Ana, me ajuda. Socorro, me ajuda. O tempo todo. E aí depois a gente foi analisar melhor, né, sobre essa moça, né, depois das gravações, escutando no fone, na hora da edição, a gente foi ligando os quebra-cabeça. A gente percebeu que essa moça, ela tava pedindo uma ajuda, porque ela tinha morrido quando o filho dela tinha 3 meses. E ela perdeu todo o contato que ela tinha com o filho e ela queria achar o filho dela de tudo quanto é forma. Triste. Então ela ficava pedindo socorro pra Ana, porque ela sentiu alguma energia boa da Ana ali, ela sentia confiança na Ana. Então ela pedia ajuda pra Ana o tempo todo. Ana, me ajuda. Que triste. Me ajuda. Neném. Aí tem uma hora que ela fala, neném. Ela deixa claro nitidamente, neném. Mas o que mais me marcou, que eu fui lá com o intuito de tentar um contato com um ser em específico, que era uma criança, o Olavo. Que quando eu decidi fazer esse conteúdo, eu chamei essa minha amiga, ela falou, eu tenho uma coisa pra te mostrar. Eu falei, o quê? Ela mandou a foto da câmera, né, daquele sensor de câmera de segurança que ele captura quando vê alguém, ele tira uma foto. Ela tem as câmeras dentro da loja. E aí esse sensor captou. Caraca. Captou uma criança, à noite, madrugada isso. Uma criança, uma mulher do lado da criança e uma cabeça como se fosse de uma senhora na lateral, na prateleira. Meu Deus! E não tem nada. Não tem nada disso lá, porque a gente gravou, não tem absolutamente nada. E aí, na hora que eu olhei aquilo, eu falei, meu Deus, é isso mesmo que eu quero. Certeza. Eu falei, é isso mesmo que eu quero. Aí eu perguntei, ela falou sobre a criança, né, da foto, que se chamava Olavo, era uma criança que morava lá na casa também, e que ele tinha um pequeno altarzinho para Cosme e Damião. E esse altarzinho a Ana manteve até hoje, só que pro Olavo. Ela coloca coisas pro Olavo. Então eu fui na maior expectativa de falar com o Olavo. Alguma coisa me chamou muito nele. Aí eu falei, Ana, tem alguma coisa que você sabe que ele goste, assim, e tal? Ela falou, eu sei que ele gosta de bolinha de gude. Aí eu falei, meu Deus, onde eu vou achar bolinha de gude? Que hoje em dia você não acha, mas Não esses acha, é brinquedos. difícil. Bolinha de gude antigamente Nossa. você achava em qualquer lugar. Sim. Falei, aonde eu vou achar bolinha de gude? Caçava bolinha de gude, caçava. Até o momento que eu desisti, porque eu já não tava achando. Aí, um dia antes de gravar o conteúdo, eu fui comprar um cabo pro microfone. Na mesma loja, eu olho pro lado, Bolinha um de único gude. saquinho de bolinhas de gude.
Aí eu falei, putz, é isso. Aí eu peguei e levei. Aí na hora que a gente tava fazendo os contatos, desde o princípio eu tô perguntando do Olavo, só que nada do Olavo aparecer. Aí teve um momento da gravação que eu escutei um zumbido no ouvido. Eu até parei assim, eu falei, nossa, tô escutando um zumbido forte. Aí foi bem nessa hora que a Ana falou, nossa, parece que passou alguém ali. E nessa o ar começou a ficar gelado. Aí no nada, no Spirit Box, começa a falar, oi, é o Olavo. Com voz de criança. É o Olavo. Aí a gente, meu Deus, é o Olavo que tá falando aqui. A gente já se emocionou todo lá. Olavo, você tá bem e tal. E ele começou a falar com a gente ali. Aí a Ana perguntou, Sami, Olavo, você gostou das bolinhas de gude que o Sami trouxe pra você? Aí ele falou, gostei. Aí o marido da Ana tava sentado desse lado aqui, que ele tava atrás da câmera, que ele tava só olhando as câmeras pra gente, e o altar ficava do lado dele. Aí a Ana falou, pega ali pra mim as bolinhas de gude, pediu pro marido dela. Aí na hora que ele levantou, ele foi pegar, aí ele falou, é essa aqui? Aí o Olavo falou no Spirit Box, é essa daí. Ele falou assim, nitidamente, essa daí mesmo. E, gente, aquilo... Eu queria chorar de emoção, ao mesmo tempo eu queria poder abraçar ele sem saber onde ele tava ali, sem ver nada, porque foi uma coisa gostosa, né? Eu fui com essa esperança que eu iria me comunicar com ele, que eu estava levando um presente pra ele, né? E ver que ele gostou, que ele teve essa reação, né? Que ele demonstrou essa reação pra gente, cara, aquilo pra mim foi tudo. Foi maravilhoso. Enquanto outras pessoas estariam morrendo de medo, eu tava lá querendo abraçar o fantasma, cara. Eu estaria aterrorizada. E aquilo foi muito gostoso. E aí a outra parte forte foi que antes de anoitecer, a gente tava gravando alguns conteúdos por lá na vila, falando sobre as lendas, e a gente tava dentro do cemitério. Dentro do cemitério tem uma parte onde o pessoal costuma acender velas, né? E a gente tava lá contando uma lenda, que a Ana falou que o pessoal vê que geralmente aparece uma sombra de uma senhora. Uma sombra de uma senhora abaixada acendendo vela. Aí a gente falando sobre isso, criticando as pessoas que têm costume de fazer trabalhos e deixar aquela nojeira lá, aquela porcalhada toda, que eu sou totalmente contra isso. Eu trabalho com necromancia, trabalho dentro de cemitério, mas, cara, vocês nunca vão me ver deixando um lixo sequer ali dentro. Sem contar que, assim, eu trabalho com as forças da natureza. As forças da natureza que me regem. Por que eu vou poluir o meio ambiente, gente? Exatamente. Por que eu vou deixar despacho aí, sujando alguidar? Cara, alguidar é ponto de dengue. No parque do lado da minha casa, o que mais encontro é alguidar cheio de água e você vai ver, tá com as larvinhas de dengue. O pessoal não tem noção. Não. Sabe? Raciocínio. Eles não respeitam as forças que regem eles. Né? Por isso que muitos falam, não sei porquê, eu desisti da vida espiritual, minha vida espiritual não vai pra frente, não consegui ter resultado nenhum. Também é tanta merda que o pessoal faz. Né? E aí a gente tava dentro do lado do cemitério, criticando essa parte da sujeira, da bagunça, que tava uma lambança lá. Aí a gente terminou o conteúdo, a gente saiu. E o cemitério de Paranapiacaba é aquele micro cemitério. Você vê quem entra e quem sai, porque são duas entradas, uma na parte de baixo e outra na parte de cima. Você consegue ver qualquer pessoa que entrar naquele cemitério. E aí a gente tava gravando lá, acabamos de gravar a entrevista, descemos a rua da Capelinha e a gente já tava subindo a outra rua pra ir pro portão pra sair. Nessa, minha esposa ficou na parte de trás gravando alguns takes. Aí ela passou a câmera, nessa que ela passou a câmera, aonde a gente tava lá no velário, tem uma sombra. Realmente de uma pessoa. Tá nítido, lindo assim no vídeo. Você vê a pessoa lá e a pessoa começa a sair andando e só. Durante a gravação do documentário em Paranapiacaba, visitamos o velário, um local conhecido por relatos de aparição de uma senhora sombria. Curiosamente, após a entrevista, enquanto gravávamos alguns takes extras, minha esposa registrou algo inesperado, uma sombra passando dentro do velário. O detalhe é que o cemitério de Paranapiacaba é pequeno e nós tínhamos total visão de quem entrava ou saía daquele lugar. Naquele momento só estávamos eu, a Tabs e a Ana, mesmo assim a câmera registrou essa presença misteriosa. Então esse foi o nosso primeiro contato paranormal na vila de Paranapiacaba.
Para quem está achando que a sombra dentro da capela pode ser eu, a Ana ou a Tabs, na verdade não. Eu e a Ana estávamos atrás da Tabs, subindo a rua do cemitério, enquanto ela gravava alguns takes. No take seguinte dá para ver claramente que estávamos na parte superior, atrás dela, enquanto a Tabs filmava na frente da capela. Cara, aquilo ali foi surreal. E não tem como falar que foi montagem, que foi alguma coisa, porque no take seguinte já tá eu e a Ana na parte superior de cima do cemitério e minha esposa gravando ainda os takes. Então, assim, dá pra ver a gente lá em cima subindo, conversando, enquanto esse episódio aconteceu na parte de trás da gente, né? Então foi uma coisa bem forte, tá? Foi uma coisa que realmente eu olhei depois daquilo e falei, caraca, mano. Nossa, que E lá a coisa. gente não tinha visto nada. A gente só foi ver pela câmera depois que a gente foi olhar os takes como que tava e a gente viu a imagem. Que Aí coisa. foi pesado. Eu imagino. Porque, né, nós mesmos, né? A gente... Nós ali- vivemos. Você teve, né, o contato lá A também gente no foi, balanço. né, no balanço todo que de noite. É. Nossa primeira vez que foi conhecer do Paranapiacaba, né? Eu falei pra ela, vamos no parque. Já era de noite, cidade vazia, Ah, tudo. que boa ideia. Né? Falei, vamos lá que eu quero ver o parque, tudo, né? Chegando lá no parque, eu coloquei a mão no bolso pra tirar o celular, pra tirar uma foto. Só que antes disso, o balanço foi e mexeu. Não, ele mexeu com força. Mexeu com e força, era não um estava só. ventando. Não, né? porque Não os outros tava- balanços, eles ficaram ficaram parados. parados. Só um balanço E mexeu. tipo assim, eu acho que se a gente estivesse gravando, Não ia acontecer. não ia acontecer. Foi muito natural. Então, esse era meu medo também, de chegar A lá gente na tava vila. tão despreparado, só que aquilo foi assim pra mim, foi tão impactante, foi não tá acontecendo. E foi tão desesperador que eu só soube mesmo sair correndo e gritando, porque aquilo Acordando foi Paranapiacaba. desesperador, sim. Acordando Porque eu não Paranapiacaba. acreditei que eu tava vendo um negócio aquele, assim, porque eu não tava nem, a gente tava preparado. Não. Sabe? Foi muito, muito natural, assim, mas não é possível que isso aconteça desse jeito, assim. E aconteceu, assim, muito estranho. Um dos meus maiores medos mesmo foi isso, de a gente não conseguir nenhum tipo de contato, né? Eu falei, eu investi tanto nisso e chegar lá, não vamos conseguir nada. Eu falei, eu não vou ensinar absolutamente nada. Se não der, não deu, eu não vou Não. postar e acabou, vida que segue. Só vou postar as lendas e nada dos contatos. E como a gente chegou lá desde o princípio com muito respeito, pedindo licença, se eles estivessem incomodados com alguma coisa, que era para de certa forma nos avisar, dar um sinal que a gente parava com tudo na hora. Então a gente chegou lá de muito coração aberto, com muito respeito. Antes de começar a gravar os conteúdos, a gente deu as nossas mãos, a gente teve uma conexão ali com eles, pedindo licença para adentrar naquele lugar, para mostrar uma realidade diferente. Porque as pessoas mostram Paranapiacaba como somente uma vila abandonada que tem eventos, né? Sim. Então a gente foi contar um pouco mais as histórias dali, as lendas. Tem lendas ali que não são conhecidas, né? A vida continua, e nessa que a vida continua, novas lendas vão surgindo, né? Então as pessoas ficam presas a Paranapiacaba somente a lenda do véu da noiva, do engenheiro. Só que não, eu fui mostrar outras lendas que as pessoas não conhecem e tem relatos lá, como o do Pica-Fumo, que era um rapaz que ele era muito ruim. Ele era ruim mesmo ninguém gostava dele na cidade. E ele só tinha contato com uma senhora. E aí essa senhora uma vez foi lá, bateu na igreja e falou, padre, o Pica-Fumo tá muito ruim, tá muito doente. Você não quer ir lá dar uma última bênção pra ele e tal? E o padre se negou a fazer isso. Nossa, tão ruim ele era. E o cara morreu, aí enterraram, no velório dele não tinha ninguém, só a senhorinha, porque ninguém gostava dele. Enterraram esse cara no cemitério de Paranapiacaba. 7 dias depois, à noite, o padre dormindo, porque antes os padres dormiam na igreja, né? Sim. Escutou um barulho batendo na porta. Aí na hora que ele foi, abriu a porta, não viu ninguém, fechou a porta, aí de novo, pá. Na hora que ele abriu, era o Pica-Fumo. Tava parado na frente da igreja. Aí ele fechou a porta correndo, aí não sei o que aconteceu. Aí no dia seguinte, ele chamou o pessoal, foram lá abrir o túmulo do Pica-Fumo pra ver o que aconteceu, por que esse cara apareceu lá. E nessa, abrir o túmulo dele, o corpo tava inteiro. 7 dias já era pra estar em algum estado de decomposição. Tá? Era um vampiro, cara. O corpo dele tava inteiro. Aí o que o padre falou? Vamos jogar cal em cima do corpo, fecha novamente, ok. Deu 21 dias depois, a mesma situação. O padre tava lá na igreja, pá, na porta. Quando ele abriu a porta, era o Pica-Fumo. Aí ele ficou louco.
Aí o que ele fez? Ele falou pro pessoal desenterrar o pica-fumo e sumir com o corpo dele. Desaparecer por dentro da mata. Aí aconteceu isso. Até então que hoje não é sepultado ninguém no túmulo onde o pica-fumo foi enterrado. Tá lá Caramba. certinho assim e não pode enterrar ninguém. E nesses 21 dias que foram lá desenterrar, o corpo dele ainda estava inteiro. Não estava em nada decompondo, absolutamente nada. Então são essas lendas que a gente estava trazendo também, né, nesse conteúdo. Lendas que as pessoas não conhecem. Interessante. Então, assim, é bem forte, né? Tipo, tirando um pouco o foco ali do Véu da Noiva, porque aquela cidade tem muita história. Tem Sim. muita coisa que deve ser mostrada pro povo. Não somente ficar fechado numa única coisa. Claro, são lendas importantes, são lendas que são carro-chefes da cidade, Fazem né? parte do folclore. Exatamente. Aquela neblina vindo ali que tá vindo o Véu da Noiva, qualquer um se arrepia, cara. Você tá lá, tá Verdade. aquele solzão, você tá curtindo a vila, do nada você só vê aquela nuvem gigante E vindo assim você na sua não enxerga direção. nada na tua frente. É muito forte. Nada, Nossa, nada, você não vê nada. nada. Pior ainda é quando tá aquela chuvinha bem fraquinha. Meu Deus do céu. Eita. Ô, Sami, como que é o seu trabalho com a necromancia? Meu trabalho com a necromancia, eu trabalho com o panteão egípcio, né? Então eu trabalho ali com Anubis, Nepu. Ele é o senhor dos mortos, tá? É o senhor do embalsamento, que trabalha ali na questão da pesagem do coração, né? Para saber se, vamos trazer para uma conversão mais cristianizada. A pessoa morre, se ela vai para o céu ou se ela vai para o inferno, tá? É o que seria o papel de Anubis ali. É o que fica na porta, Isso. né? O guardião, não é? Ele fica ali controlando a balança. Então, ele é um deus que trabalha com os mortos, um deus que trabalha com o submundo. E eu sempre gostei disso, eu sempre fui apegado em Anubis. Tem até ele aqui. E ele foi um ser que me ajudou a superar, a me desconstruir na questão de morte. Porque você trabalhar com a espiritualidade, você tem que se desconstruir em muitas coisas. Você tem que ser desapegado a tudo. E principalmente com a morte. Então, quando eu comecei a trabalhar com a morte, foi com Anubis e minha avó estava muito doente. Muito doente mesmo. E nessa ela estava em cima de uma cama, internada, não ia, mas também não melhorava. E eu não aceitava minha avó partir, né? Então eu comecei a entender que eu precisava fazer alguma coisa para minha avó ir embora. Precisava de alguma forma fazer alguma coisa pra minha avó ir embora, pra libertar ela, sofrimento. porque minha avó não era mais minha avó ali e eu sabia que ela estava sofrendo. Então eu comecei a trabalhar um pouco mais forte ali com Anubis, comecei a fazer alguns pedidos para ele referente à minha avó, fazer a passagem dela, e aí foi que ele fez. Ele fez a passagem dela. Foi muito engraçado porque assim, eu tinha feito um ritual gigantesco para ele numa sexta-feira. E no sábado, era 6 horas da manhã, eu acordo com o telefone tocando, minha mãe, sua avó morreu. Cara, Então isso pra mim foi muito forte. Então ali eu comecei a me desconstruir com essa questão da morte, que era algo que ainda pesava muito pra mim. Então daí foi só ladeira abaixo. Comecei a estudar um pouco mais sobre o outro lado, sobre a necromancia, né? Então trabalhar com a necromancia é você trabalhar com os mortos, né? Então muitos trabalhos que eu faço geralmente são dentro do cemitério, né? Pedindo ajuda daqueles que já foram, que já partiram, tá? Por exemplo, muitos trabalhos de destruição é feito dentro do cemitério, né? Por exemplo, você faz uma amarração com um defunto. O que você acha que vai acontecer com a pessoa que tá amarrada? Que absurdo, né? Ou então, por exemplo, você quer atormentar a vida de uma pessoa, você vê alguém acendendo uma vela para algum defunto ali, você fica só na espreita. A pessoa saiu, vai lá, apaga a vela, pega a vela, apaga e fala pro espírito que você vai devolver só aquela vela quando ele fizer o que você quer. Destruir a vida de alguém, cobrar alguma coisa. Aí quando ele completar isso, você vai lá e devolve a vela novamente para ele. Só que tem um porém. Se essa vela quebrar, se essa vela sumir, você se lasca. Porque ele vai te atormentar eternamente. Mas mesmo que você devolva a vela pra ele, ele não pode decidir simplesmente te atormentar porque quer? A gente dá uma moeda de troca. Moeda de troca. Tudo a gente usa moeda de troca, entendeu? Eu não você ia me gostar ajuda. não, viu? Então. Se eu Tem estiver algumas morta, pessoas invasivas. vocês pegarem a minha vela, vocês estão fodidos comigo. Não que eu faça isso, tá, gente? Eu não faço isso. Eu trabalho com os mortos, mas eu respeito muito eles. Demais. Que nem eu fico muito bravo quando eu vou em cemitério e eu vejo aquelas lambanças que a gente tava falando agora. De pessoal que vai lá, faz trabalho em cima de túmulo, deixa alguidar, galinha, champanhe, aquela podridão toda. Gente,
Eu detesto isso, eu detesto. Eu moro atrás de um cemitério, só pra vocês terem noção. Nossa. Só jogo o pedido assim, ó, da janela. Ai, que E prático. eu fico o tempo todo dentro desse cemitério fazendo alguns trabalhos. E também porque é um lugar que eu me sinto bem, me sinto tranquilo, eu sinto uma paz ali dentro. Eu gosto de ir no cemitério para caminhar. Faz parte da minha rotina. Toda semana eu vou para caminhar ali dentro, fechar meu olho, me conectar, porque até mesmo nesse cemitério que é atrás da minha casa tem o túmulo das 13 almas. Sabe, do edifício Joelma, que pegou fogo. Nosso vizinho aqui. Nosso vizinho. Então, o Joelma pegou fogo e Triste. teve aquele incidente todo que 13 pessoas entraram dentro do elevador e acabaram morrendo carbonizadas. Não foi possível identificar os corpos. E aí enterraram eles juntos ali no cemitério da Vila Alpina. E aí tem a capela deles. E, gente, a energia dali é tão gostosa. É tão acolhedora. É uma energia assim... Cara, que se eu pudesse, colocava uma cama e dormia ali, tranquilamente. É muito de boa. E aí o que eu falo é que eu fico puto é que dentro desse cemitério muitas pessoas vão lá fazer os seus trabalhos, né? Só que não tem problema você ir dentro de um cemitério e realizar seu trabalho, mas pelo amor de Deus, limpa a sua bagunça. Eu acho que a Depreda energia túmulo. fica ali no momento do trabalho. Depois virou material. Exatamente. Depredar túmulo, então, Pra mim não tem porque deixar lá tudo, faz, né? O trabalho e depois você colhe, porque a energia fica presente ali naquele momento. Você virou as costas. você precisa deixar alguma coisa, porque nem tem as oferendas, né? Frutas, carnes, bebidas, etc. Gente, é tão simples. O cemitério é gigante, o que mais tem é terra. Cava um buraco em algum lugar que não seja nenhuma cova, enterra as carnes, enterrou a carne, já era, a terra vai comer. Joga a bebida no solo, descarta ali na terra mesmo, acabou. E as frutas, coloca nas árvores. Os pássaros, os bichos que estão ali, os morcegos, saruês, eles vão se alimentar dessas frutas. E é isso que é a magia. A natureza, ela vai nos dar, mas também a gente vai retribuir a nossa moeda de troca. Aí eu tô alimentando os bichos que estão ali, certo? Sim. Então essa é a moeda de troca. Então todos os meus trabalhos, você nunca vai me ver depredando, deixando sujeira em cima de túmulo. Você vai me catar na beira do cemitério onde tem as terras ali, cavando buraco pra enterrar as coisas. Mas depredando algum túmulo, vocês nunca vão me ver fazendo isso. Eu sou totalmente contra. E se eu tô dentro do cemitério eu vejo algum religioso fazendo alguma coisa do tipo, eu sou o primeiro a chamar a segurança, chamar coveiro pra tirar, porque eu não gosto. Entendo. Não gosto e acho totalmente errado. Se você quer trabalhar com os mortos, a primeira coisa que você tem que entender é ter o respeito por eles. Não é não é a sua casa que você vai chegar e vai fazer o que você quiser ali. A casa é deles. Pede licença para entrar, pede licença para sair. Vai fazer um trabalho, peço licença para estar fazendo esse trabalho. Fez seu trabalho, acabou. Já era, vida que segue. É simples. Sim. Só que as pessoas não entendem isso, né? As pessoas já querem sair chutando balde. Ah, eu posso porque eu sou melhor. Ah, é desse jeito que funciona. Ah, é assim, assado. E não é assim, gente. Ô, Sami, e quais os cuidados que nós devemos ter quando a gente entra dentro de um cemitério? Que Não. tipo de... A gente tem que realmente pedir licença pro guardião que está ali na porta do cemitério? Uma coisa que eu falo é sempre siga a sua intuição. Sua intuição é a voz mais verdadeira que você pode ouvir e confiar cegamente. Se você entrou dentro de um lugar que é carregado de energias e você sentiu a necessidade de pedir uma licença para entrar, você pede uma licença para entrar. Não tem problema nenhum. Se você não sentiu que deve pedir licença, não tem problema. Você segue o que você acredita, o que seu coração tá mandando você fazer. Eu peço, porque eu sei o que tem ali dentro e tudo mais, mas isso é pra mim. O que faz sentido pra mim, às vezes não pode fazer sentido pra você, mas tá tudo bem. Tá? Então por isso que eu falo, faça sempre o que sua intuição manda. Você quer entrar dentro do cemitério, quer pedir licença? Pede. Você vai ser muito bem recebido, eles vão deixar vocês entrar. Mas se você também não quiser pedir, tudo bem, ninguém vai te fazer nenhum tipo de mal ali. A única coisa que eu deixo de alerta para as pessoas é cuidado ao levar terra do cemitério para casa. Por exemplo, dentro no sapato. Nossa, sério? Não faz isso. Porque você está levando muita energia, tá? Pra dentro da sua casa. Imagina só esse povo todo que vai lá e faz um monte de trabalho ali, sabe? Trabalho de destruição. Aí você pisou num lugar exatamente onde estava esse trabalho, que tava com essa energia, e você leva isso pra dentro da sua casa. Se você não tem nenhum tipo de proteção firmado dentro da sua casa, vamos dizer que você pode estar levando alguma coisa lá pra dentro, tá? Então sempre tome cuidado com terra de cemitério. Até mesmo eu, como faço trabalhos com terra de cemitério, eu tenho todo um processo para levar terra de cemitério pra minha casa. Eu tenho que ter um pote consagrado somente para isso, né? Com essa finalidade de o que eu colocar ali vai manter ali. Não vai sair nada dali de dentro. Porque senão pesa mesmo o ambiente.
tá? É uma terra que é forte, uma terra que tem bastante energia. Sim, Então é bem pesado, né? realmente. A gente foi no cemitério da Consolação, né? A Fomos. gente sentiu algumas coisas estranhas lá. Ele não estava muito bem cuidado na época. Tinha até uns túmulos que estavam ali meio caindo, né? Tava. Meio ali a destruídos, situação semi-destruídos. O cemitério, ele é lindo, É, né? Ele é muito bonito, só que ele é mal cuidado, Mal cuidado. né? Ele é mal cuidado. um cemitério histórico. Mas, infelizmente, hoje em dia ele não está mais em condições tão boas quanto estava um tempo atrás. E a gente estava andando por ali, né? A gente chegou a filmar algumas coisas, uns gritos, uns sons estranhos. E a gente se sentiu muito mal durante todo o percurso no cemitério. Mas tem um túmulo lá de uma criança. Eu não lembro o nome do túmulo Eu da também criança, não que vou era de um lembrar. menino. O pessoal fala que ele faz milagre. Que ele faz milagre. Milagreiros. E quando a gente... Eu, particularmente, quando eu cheguei ali na frente do túmulo daquela criança, foi o único lugar do cemitério que eu me senti bem, sabe? Foi o único lugar que eu senti uma energia positiva. Eu me senti em segurança ali, junto do túmulo daquele menino. O único lugar. Em Paranapiacaba também tem, né? O túmulo de uma criança que o pessoal deixa os brinquedinhos ali. Tem bastante. Outro que tem bastante é o Cemitério da Saudade em Campinas, que eu fui até mesmo gravar um conteúdo lá no túmulo de uma pombagira. Nós temos a Maria Jandira, ela morreu, ela atirou fogo no próprio corpo depois de uma desilusão amorosa. Nossa. E aí ela foi sepultada lá no Cemitério da Saudade e muitas pessoas começaram a fazer pedidos para elas e tudo mais, e esses pedidos foram alcançados, né? Hoje ela não é considerada uma milagreira, mas ela trabalha ali dentro da falange de Rosa Caveira, né? A pombagira Rosa Caveira. Então ela é considerada ali uma pombagira da falange de Rosa Caveira. E muitas pessoas vão até hoje lá ao túmulo dela para fazer pedidos, para deixar suas homenagens. E naquele túmulo foi onde eu senti a melhor energia, assim, com o outro lado na minha vida. Ali eu chorei. Eu Sério? chorei ao vivo. Eu tava em live, a gente fazendo live. E é muito forte a energia que tem naquele lugar. Você consegue ter uma conexão boa com os espíritos, né? Que bom. É, realmente, Que né? bom. Que bom. Eu me sinto honrado por isso, né? Eu acredito que nada é por acaso. Você um tem uma visão porquê. diferente sobre os espíritos. Porque Sim. geralmente a gente vai já com aquela visão de terror, né? Do desconhecido, de como morreu e ainda tá ali, o que tá acontecendo, você não, né? Mas isso é Você mais tem uma pela- empatia com os espíritos, né? Isso é mais pela questão do que a gente vê muito, né? Você vai colocar um filme de terror, tá falando que o espírito é maligno, vai acabar, vai destruir sua vida. Sim. Gente, não é assim. Não é assim. O espírito destruir sua vida, você tem muitos poréns ali, tá? E eu tenho empatia com tudo. Assim como pessoas, também tenho empatia com o outro lado, né? Eu não quando eu partir daqui, eu não quero que façam o que muitas pessoas fazem, né? Trabalhando ali com o outro lado, desrespeitando, nem nada. Foi até brinco, falo que quando eu morrer eu não quero ser enterrado. Eu quero ser cremado, porque, pelo amor de Deus, eu ser enterrado e eu olhar de algum lugar que eu esteja e ver um bando de negro em cima do meu túmulo, fazendo trabalho, ou os góticos se pegando em cima do meu túmulo, né? tomando um Não quero isso não. vinhozinho. Prefiro ser cremado, joga minha cinza em qualquer lugar aí, do que ter um túmulo violado dessa forma. Eu prefiro que não tenha. Ô, Eita. Sam, e pra você, o que acontece na pós-vida? Você acredita em reencarnação, em evolução, né? Ou partimos dessa para um outro plano? Certo. Cara, essa é uma pergunta que é muito forte, né? Porque, assim, eu trabalho com... Eu não tenho uma religião fixa, né? Eu trabalho com uma bruxaria. Mas eu trabalho com algumas vertentes, e cada vertente tem ali a sua parte, tem o seu pós-morte, Sim. né? Então, assim, se eu for seguir a linha de raciocínio de cada religião dessa, eu vou me partir em 30 pedaços para ir cada pedaço para um lugar, tá? Então eu prefiro acreditar que quando eu partir dessa, eu vou para algum lugar para me tratar, para me desintoxicar desse mundo, né? Desintoxicar de tudo para depois voltar novamente, para me reencarnar. Tá? Eu acredito nessa questão da reencarnação, né? E é uma coisa muito forte para mim, porque assim como eu perdi minha avó, depois de um tempo, eu sonhei que estava vindo uma criança novamente para a família. E minha avó estava com essa criança no colo. O que aconteceu? A neta favorita da minha avó teve o quê? Uma filha. Ai, que Que lindo. massa. Mas é Caraca. bem assim mesmo, né? Geralmente sim. volta na mesma Volta. família. Volta. Então, assim, eu acredito nisso da reencarnação, né?
É algo que é muito forte e eu vou partir daqui, mas eu volto. Eu não queria voltar. Se for pra voltar novamente pra esse planeta, voltar pobre, gente. Dureza. Voltar CLT novamente. Nossa. Não. Uma vida de CLT já basta, já tá Não ótimo. dá, gente, não dá. Esse mundo é muito caótico, né, gente? É muita maldade. E por isso que às vezes eu falo que eu quero ir logo morar no meio do mato, longe das pessoas. Eu tenho mais amor aos animais do que às pessoas. É muito difícil mesmo. Porque os animais você pode confiar. Eles nunca vão te atacar por maldade. Nunca vão te prejudicar por maldade, porque são ruins. Já as pessoas sim. É. As pessoas, só de você ter um olhar torto pra alguém, já é motivo de alguém querer tirar sua vida. Eu falo isso por conta própria, porque eu trabalho com a espiritualidade. O tanto de gente que vem me procurar pra fazer maldade alheia por motivos bestas, que eu fico me questionando, cara, você realmente quer voltar pra cá? O fato até de você crescer, né? Só na vida, né? Já desperta o olhar de inveja das pessoas, né? Muito. De você ter conquistas, A né? inveja, ela é... As pessoas não dão tanta importância pra inveja, mas a inveja, ela é uma energia que chega assim sorrateiramente na nossa vida, né? Como se nada tivesse acontecendo, e quando a gente vai ver, nossa vida tá toda ferrada por conta dela. E você não precisa de muito pra ter inveja. Só de você ser feliz, já tem inveja em cima de você. Já te Sim. perturba. E a inveja vem até mesmo inconsequentemente. Às vezes você tem uma pessoa que torce muito por você, pelo seu melhor, mas aquela pessoa mesmo, no off, ela olha e fala, poxa, eu queria ter o que ele tem, sabe? Eu queria viver como ele vive. Por mais que é uma pessoa que torce por você, mas ela tá vibrando uma energia de inveja. É por isso que eu sempre falo, é sempre bom a gente estar com nossas proteções firmadas, porque se você tá com a sua proteção firmada, isso não vai te atingir de nenhuma maneira. Muitos clientes chegam em mim, nossa, minha vida tá toda fechada, não tô fluindo, eu tava indo tão bem no trabalho, do nada tudo se fechou. Vamos olhar aqui nas cartas. Olha, a gente vê que você tá bem carregado, cara. Você tem um cargo específico que você ganha esse valor e tal. Você acha que as pessoas não vão invejar você pelo que você tem? Por você ser feliz, pelas suas conquistas, por onde você vai, pelo cargo que você tem? Você acha que as pessoas não vão invejar isso? Então, assim, você trabalha dentro de uma empresa onde tem várias pessoas que te invejam pelo cargo que você tem, cara, isso vai fechar a sua vida. Isso vai cortar tudo que você tem. E se você não se livrar disso, a tendência é você cada vez mais decair. Por isso que eu sempre falo pra todo mundo, mantenha suas proteções firmadas. Faz um banho, todo mês ali, faz um banho de proteção, banho de sálvia, de arruda, banho de sal grosso pra descarregar as energias ruins. Porque assim você mantém o seu corpo protegido, o seu espírito protegido contra essas energias. Sim. Essas energias de inveja e outras, né? Porque não é simplesmente só fazer trabalho. Qualquer um pode destruir você só com a boca. Nossa Sim. boca tem muito poder. Isso Palavra tem eu poder. aprendi dentro da igreja, quando eu era criança. Nossa boca tem poder. O que você fala pode sim se concretizar. Então, isso eu aprendi dentro da igreja e eu levo pra toda a vida. Então, pode chegar uma pessoa e realmente te amaldiçoar. Quero que você se lasque, que você se foda, sabe? E isso vai acabar trazendo uma energia que vai te prejudicar. Sim. Então, quando se trata de destruição, não é simplesmente só fazer trabalho. Tem gente que destrói você só com a boca, só falando, te jogando praga, tá? Então, é sempre bom, gente, firmar proteções. Quando você tá com a sua proteção em dia, nada te abala. Nada te derruba. Nada mesmo. Pode ficar tranquila. É isso mesmo. Ô, Sami, como que as pessoas entram em contato com você? Quem tiver interesse no seu trabalho como espiritualista, enfim. Certo. Eu tenho as plataformas do Instagram, né, que é Bruxo Sami, com Y no final, e também tenho o TikTok. Eu tinha uma escola de magia que eu fundei lá na pandemia, o Magia Paga Ensinamentos. A gente formou mais de 10 turmas, com 40, 30 alunos. E tudo gratuito, porque assim, uma coisa que eu não gosto é você ter que pagar para se aprender religião, para se aprender um pouco sobre a espiritualidade. Acredito que isso você não tem que pagar, cara. Isso é uma coisa que tem que vir de graça. Então, quando eu fundei o Magia Pagã, foi com esse intuito, da gente dar direções para pessoas que estavam perdidas nesse meio. Porque quando eu comecei na magia, na espiritualidade, eu não tinha tanta informação. E quando vinha informação, era muita que a gente acabava se perdendo, né? Então, o que eu resolvi fazer? Vou fazer uma coisa mais clean pro pessoal que quer adentrar nesses caminhos hoje. Aí eu fundei a página lá, a página cresceu pra caramba. Aí a gente começou com as aulas, aí eu peguei um pai de santo, tinha uma mãe de santo também, tinha um cara que trabalhava com panteão grego, outro egípcio. Juntei uma galera que tinha um conhecimento específico de cada área. Vocês querem? Vamos, vocês topam? Bora, topo. Juntamos todo mundo, começamos as aulas. E, cara, aquilo foi um sucesso. Meu Deus do céu. Legal. Tem gente que hoje ganha vida
com isso Ai, que por conta do incrível. Magia Pagã. Só que aí a vida começou a voltar ao normal depois da pandemia e a gente falou, a gente já não tem mais tempo, vamos parar. Mas logo mais estou querendo voltar novamente com a escola, né? Porque eu gosto disso, eu gosto de ensinar, dar direcionamentos e não tem coisa melhor que isso, cara. Você poder ensinar as pessoas, sabe? Você mostrar um caminho que lá na frente a pessoa vai estar muito bem naquele caminho que você se mostrou para ela. Gente, isso é muito bom mesmo. Então, minhas plataformas mesmo é o Instagram e o TikTok, tá? É @bruxosami, com Y no final. E esse são os meus meios de comunicação. É isso, né? Vamos chegando ao fim aqui, eu acho, né, Vini? Sim. Do nosso primeiro podcast Frequência Zait, com a participação incrível do Bruxo Sami. E Muito obrigado, de verdade. Imagina. Sabe? Eu Agradecemos. agradeço, né, pelo convite. Foi uma honra. A Fiquei gente bem que ansioso agradece para bastante. isso. Né? Vou estar ansioso também para assistir. Né? Foi muito bom conhecer vocês, apesar que eu já conheço vocês de algum lugar. É que a gente não se lembra, porque a gente já frequentou os mesmos lugares. Já. É impossível a gente não ter se esbarrado. Ô, desculpa aí, derruba sua cerveja. Né? Então foi uma honra. Muito bom estar aqui com vocês, bater esse papo. E obrigado, gratidão. Ai, nós viu? que agradecemos. E nos sigam, né? Ah, sim. Nossas contas, né? Nossas... Por acaso, sim. Sigam o @frequência Kirlian e o @Zait. Sigam o @frequência Kirlian e o Zait Underline, @Zait, Aí, de underline novo, eu tiro 600 na e edição. 66. Posso só dar um último recado? Lógico. Claro. Essa semana eu vou estar voltando novamente para Paranapiacaba, mas tô voltando com outro rapaz, tá? A gente vai estar gravando aí alguns conteúdos, né? Ele é um pouquinho cético, né? Então isso vai ser legal, tá? Porque ele é um pouquinho cético, ele não acredita nessas coisas, né? Então vai ser legal porque ele me chamou porque eu trabalho com isso, eu tenho uma visão diferente e ele tá de peito aberto para conhecer, para ter esses contatos, né? Então a gente vai estar indo lá novamente para estar gravando novos conteúdos, novos relatos, né? Novas aparições. O que quiser aparecer lá nas câmeras vai aparecer, o que quiser falar vai falar. E a gente vai estar Então trazendo tudo se isso para vocês prepara. novamente. Se prepara Então porque sigam, né? Sigam nosso convidado, por favor, para não perder isso. Sim. Não, do jeito que você Perfeito. tá falando, eu já sei que vai aparecer muita Vai, coisa. Porque vai. lá tem muita E coisa. não, ó, lembrando, não tem nada de manipulação, gente. Até então que esse rapaz que eu tô indo com ele é totalmente cético, Ixi. tá? Então, assim, não tem absolutamente nada de manipulação. Então, vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver se ele vai continuar cético. É. É isso.